Você conhece a lenda do Homem do Saco? A história começa em meados da década de 1950 nas ruas úmidas e cinzentas de Porto Alegre, quando o mito de um andarilho que sequestrava crianças desobedientes deixou de ser apenas um aviso de mãe para se tornar um terror palpável sob as copas das árvores do Parque da Redenção. Naquela época, a capital gaúcha crescia em um ritmo acelerado, mas o coração do bairro Bom Fim ainda preservava o mistério de suas vielas e a névoa constante que subia do Guaíba durante os invernos rigorosos. Entre os bancos de madeira do parque e o monumento ao expedicionário, a figura de um homem alto, curvado e vestido com um sobretudo puído começou a ser avistada por frequentadores, sempre carregando um saco de estopa manchado e pesado, que parecia se mexer contra a vontade de quem o levava. Diferente das histórias contadas em outras regiões do Brasil, o Homem do Saco de Porto Alegre tinha um rosto que muitos juravam reconhecer, mas ninguém conseguia descrever com precisão. Diziam que ele era um antigo funcionário do mercado público que, após perder a sanidade, passou a acreditar que precisava colher o que a cidade tinha de mais puro para oferecer a uma entidade que vivia nas profundezas do espelho d'água da redenção. Ele não buscava apenas crianças que estavam sozinhas, mas aquelas que se afastavam por um segundo sequer da mão dos pais para perseguir um balão perdido ou um quero-quero atrevido. A lenda urbana ganhou força quando o pequeno Arthur, filho de uma lavadeira da região, desapareceu em uma tarde de domingo, enquanto brincava perto do chafariz, deixando para trás apenas um sapato de couro e o eco de um choro que foi abafado pelo som do vento nos jacarandás. O clima na cidade mudou drasticamente após o sumiço de Arthur e de outros 3 meninos nos meses seguintes, transformando o lazer dominical em um estado de vigília constante. Os veteranos do bairro contavam que o homem não era apenas um criminoso comum, mas uma espécie de colecionador de almas que utilizava um pó mágico, feito de ossos triturados para paralisar suas vítimas, antes de jogá-las dentro do imenso saco de estopa que fedia a mofo e carne seca. Os policiais da época que patrulhavam a área com seus cavalos e fardas pesadas faziam buscas exaustivas pelas matas do parque, mas o velho do saco parecia conhecer cada túnel subterrâneo e cada esconderijo de drenagem da redenção, evaporando como a cerração matinal sempre que as lanternas se aproximavam. Um jovem jornalista chamado Bento, decidido a provar que o monstro era apenas um homem de carne e osso, passou a frequentar o parque durante as madrugadas, escondido atrás dos arbustos, perto do auditório Araújo Viana, em uma noite de agosto, com o termômetro marcando 5 graus, e a respiração formando pequenas nuvens de gelo no ar. Bento ouviu o som de algo sendo arrastado pelo cascalho. O barulho era rítmico, pesado e acompanhado por um murmúrio gutural, que parecia uma prece em uma língua esquecida. Ao apontar sua câmera fotográfica na direção do som, o flash iluminou por um milésimo de segundo uma figura alta com olhos que refletiam a luz, como os de um animal selvagem segurando um saco que se contorcia violentamente no chão. Bento tentou correr, mas o pânico travou suas pernas quando percebeu que o homem não caminhava, mas deslizava entre as sombras com uma agilidade sobrenatural. O jornalista conseguiu se esconder atrás de uma das estátuas de mármore do parque, ouvindo o estranho passar a poucos centímetros de distância, exalando um odor de terra molhada e ferro. Na manhã seguinte, Bento não encontrou ninguém na redação do jornal que acreditasse em sua história, e sua câmera, estranhamente, estava sem o filme, como se algo tivesse queimado a película por dentro. Ele desistiu da investigação, mas nunca mais conseguiu dormir sem ouvir o som do saco sendo arrastado pelo corredor de sua casa, percebendo que ao observar o Homem do Saco, ele também havia se tornado parte da coleção de medos da criatura. Décadas se passaram, Porto Alegre se modernizou, e o parque ganhou novas luzes, cercas e câmeras de segurança. Mas os desaparecimentos nunca cessaram completamente. Apenas mudaram de padrão. Hoje em dia, frequentadores da Redenção relatam que, em dias de muita neblina, ainda é possível ver um vulto atravessando o brique de domingo, movendo-se na contramão da multidão com um saco de lona moderno, mas igualmente pesado. A lenda diz que ele se adaptou aos tempos atuais usando roupas comuns para se misturar aos moradores de rua ou aos vendedores, esperando o momento em que um celular distraia um responsável por tempo suficiente para que o trabalho seja concluído. O motivo de as crianças ainda sumirem na Redenção
reside na crença de que o homem do saco não é apenas uma pessoa, mas uma maldição alimentada pelo esquecimento e pela desatenção urbana. No clímax de uma dessas tardes recentes, uma jovem mãe que tomava seu chimarrão perto do parquinho notou que seu filho de 4 anos não estava mais no balanço. Ao olhar em volta desesperada, ela viu, ao longe, perto da densa vegetação que margeia a Avenida João Pessoa, um homem de sobretudo escuro, subindo em um caminhão de lixo antigo que não deveria estar ali. Ela gritou e correu, mas o veículo dobrou a esquina e desapareceu em meio ao tráfego pesado da cidade. Quando a polícia chegou, não havia rastros de pneus, nem registros de qualquer caminhão de lixo naquela rota. O mistério permanece vivo nos sussurros dos bancos da praça. O homem do saco de Porto Alegre continua sua colheita, provando que algumas lendas nunca morrem, porque elas são o reflexo sombrio das tragédias que preferimos chamar de mito, para não termos que encarar a realidade do que espreita na escuridão, sob as árvores do nosso quintal.